Olá, meus irmãos, nós estamos aqui com mais um Momento Escola Dominical, desejando que neste próximo domingo nossos professores estejam com todo o ânimo, todo o preparo, toda a graça, toda a inspiração para ensinar aos seus respectivos alunos, lembrando-lhes da promessa bíblica, quando o Senhor usa o profeta Daniel e diz que aqueles que a muitos ensinaram a justiça resplandecerão como luzeiros no firmamento. Deus abençoe, portanto, todos os nossos professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Para o próximo domingo, 13 de abril, lição 3, a religião que agrada a Deus. Texto áureo, hoje nós vamos destacar porque ele traz um versículo que é fundamental para a compreensão desta lição. Zacarias, capítulo 7, o versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Verdade central: a religião que agrada a Deus não é aquela lembrada somente nas datas dos calendários, mas sim aquela do cotidiano aos pés do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe é encontrada em Zacarias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos à leitura. No 4º ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do mês 9º, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Zarezer e Regimeleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já faz tantos anos que estamos fazendo? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são estas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e no Neguebe e a Cefalá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não deram ouvidos. Por isso, quando eles me clamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalharei com um vendaval entre nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Deus nos usa na medida da nossa capacidade, na medida do nosso preparo e da nossa dedicação. Logo, não perda tempo. Agora você pode adquirir a sua formação teológica sem sair de casa.
adquira o nosso curso básico em teologia e depois você pode partir para o médio e assim adquirir o grau mais alto da formatura em teologia. A religião que agrada a Deus. Nestas mensagens de restaurações, agora, por sua vez, o profeta Zacarias está combatendo a religiosidade e está mostrando ao povo, em o nome do Senhor Deus, qual é a verdadeira religião. Como nós sabemos, a palavra religião, do latim ligare ou religare, significa ponte, significa união. É exatamente este o propósito da religião, quando vivida na sua integridade, é unir-nos a Deus. Mas desde os tempos remotos que a religião simplesmente tornou-se um rótulo, uma aparência, simplesmente tornou-se um calendário de festas e ritos, tradições e coisas semelhantes. É exatamente o que Deus está rejeitando, está combatendo e está usando os seus profetas, os profetas da restauração, para advertir o seu povo Israel. Então vamos compreender qual é a religião que agrada a Deus. No primeiro ponto da nossa lição, diz assim, uma religião de calendário. Aqui está uma religião que não agrada a Deus. O povo queria saber sobre a manutenção de suas tradições, dos seus costumes e dos seus jejuns. Israel fazia alguns jejuns durante o ano e eles queriam saber se continuavam fazendo como já faziam há tanto tempo. E a mensagem central aqui é que o profeta usado por Deus para responder a esta pergunta, o Senhor está dizendo que ele não aceita uma religião de calendários. O que significa isto? Significa uma religião que está limitada e está presa tradicionalmente a datas, feriados, data disto, data para aquilo. No caso de Israel, eram estas datas aqui de diferentes jejuns, como, por exemplo, eles tinham uma data que eles faziam um jejum para relembrar alguns acontecimentos. Uma quando Jerusalém foi sitiada. Outra quando o templo em Jerusalém foi destruído. Outro jejum quando Gedalias foi assassinado. E outro jejum que era uma lamentação de quando o rei Nabucodonosor, com a sua milícia, invadiu Israel e levou toda a nação em cativo para a Babilônia. Percebamos que eles viviam um saudosismo. Eles viviam isto marcado por lamentações e havia datas para tudo isto. Um clichê, esta é a verdade. E o Senhor está dizendo que ele não se agrada desse tipo de religião, de calendários. Olhe, contextualizando o que nós temos aqui, lamentavelmente, nós vivemos uma cultura religiosa, não só no Brasil, mas no mundo, onde as pessoas acham que a sua comunhão com Deus deve ser justificada, satisfeita com algumas datas. O dia da paixão de Cristo, o dia do Natal de Cristo. E não quero ser provocante, mas tem uns que acham que
até o Dia das Mães é um dia sagrado, né? Não estamos desconsiderando o apreço, mas quando a religião ou a comunhão com Deus limita-se a esse tipo de religiosidade, tradicionalismo, inversões humanas, inversão comercial, industrial, então perde diante de Deus a sua eficácia e o seu propósito. Quando nós deformamos por completo o sentido da religião, que é comunhão com Deus, é vida diária com Deus, é uma jornada de santidade com Deus, aí nós nos tornamos apenas uns praticantes de um pacote de religiosidade. Jesus, durante o seu ministério, combateu muito isto. Eu quero lhe dizer que a Bíblia Sagrada, sim, a Bíblia, ela não é o livro de uma religião. Não. A Bíblia é a constituição de um reino, o reino de Deus. Ela contém a constituição, os princípios de Deus acerca do seu reino. Podemos dizer que a Bíblia é um livro que contém a constituição de uma nova nação. Haja vista que a Bíblia chama o povo de Deus de nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que foram chamados por Deus com propósito para proclamar as verdades de Deus e tirar as pessoas das trevas para a luz. Uma vida realmente de comunhão e de compromisso com Deus. No segundo ponto da nossa lição diz, uma religião de motivação certa. Qual é? Vale a pena nós lermos mais aqui. Todo propósito deve ser voltado implicitamente para agradar a Deus. Aqui está o cerne. Aqui está a proposta central da verdadeira religião. O profeta, por inspiração divina, levanta a questão. Quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que vocês jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? O profeta está corrigindo e está dizendo, se vocês querem servir a Deus com a motivação correta, se vocês querem andar com Deus e ter a bênção de Deus, então todas estas nossas ações devem ter como propósito principal agradar a Deus. Até o jejum que Israel fazia estava se tornando algo tão rotineiro, tão sem propósito, que eles já estavam fazendo sem o menor critério. E Deus usa o profeta e diz, quando vocês jejuaram durante todos esses anos, era de fato para mim que vocês estavam jejuando? Ou vocês não estavam de fato, eram comendo e bebendo para vocês mesmos? É importante nós salientarmos aqui que ainda hoje, muitos cristãos, muitos filhos de Deus, não deixaram de ser filhos de Deus por isto, mas por falta de conhecimento bíblico, por falta de ensino fundamental na Bíblia, ficam criando suas modas, fazendo suas analogias e suas invenções, inventando diferentes maneiras de servir a Deus, de jejuar. O que eu ouço acerca do jejum chega a ser um absurdo. Uns estão comendo apenas frutas, porque diz que estão fazendo um jejum com relação a outro tipo de alimentos. Outros dizem que não estão comendo carne por um determinado período, porque estão fazendo um jejum de carne. E fique estarrecido com o que eu vou lhe dizer.
tomei conhecimento de uma jovem, e uma jovem sedenta por servir a Deus da melhor maneira possível, que ela estava praticando um silêncio de conversações na igreja e foi perguntada por que ela estava tão calada. Ela disse que estava fazendo um jejum de palavras. Não é preciso fazer jejum de palavras. A Bíblia diz que o louco, o ignorante, fala aleatoriamente. O sábio é prudente no que fala. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar. Então não precisa essas invenções. Jejum de frutas, de Coca-Cola. Evita a Coca-Cola se você quer e consegue, porque isto será um benefício para o seu corpo. Agora, dizer que você está fazendo jejum de Coca-Cola, na verdade, isso não tem fundamento nenhum. Então percebam que não é de agora que o povo tem essas invencionices, estas coisas que lhes sobem à cabeça ou tomam conhecimento através daqueles que têm zelo sem conhecimento, tem zelo, mas não tem conhecimento das Escrituras, e vão inventando, até que chega o ponto de se frustrarem, porque ninguém aguenta estas bobagens a vida inteira. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor, como diz as Escrituras. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. A Bíblia diz, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. A Bíblia diz, e os bereanos, os moradores de Bereia, foram mais nobres do que os de Tessalônica, os moradores da cidade de Tessalonicenses, porque de bom grado examinavam as Escrituras diariamente para ver se as coisas de fato eram assim. Então, meu querido aluno, meu querido jovem, minha irmã, meu irmão, examine as Escrituras. Jesus disse, examinai, porque são elas que testificam ao meu respeito. A religião, quando ela é uma comunhão com Deus, uma ligação com Deus, então todo o seu propósito é agradar a Deus. O segundo ponto a segunda divisão deste segundo ponto diz, era preciso que a vida com Deus precedesse o jejum. O jejum que tem motivação egoísta implica simplesmente em ficar um dia sem comer. Olá, irmãos e amigos. Eu quero lhe dizer que eu posso lhe abençoar diariamente, semanalmente. Posso lhe abençoar com as ministrações da Palavra de Deus, respondendo às suas perguntas, e posso interceder por você. Então, se você quiser o acompanhamento, as intercessões do pastor Gilmar Santos, inscreva-se no nosso YouTube. Aí está o nosso canal oficial. E você, inscrevendo-se, você vai receber, no mínimo, semanalmente, uma mensagem do pastor Gilmar, uma intercessão, um abraço ungido. Tá bom? Deus lhe abençoe. Não perda tempo. Inscreva-se. Bem, vamos ao terceiro e último ponto desta riquíssima lição. A religião coerente. Aí você pode retomar esta leitura de Zacarias, capítulo 7, de 8 a 10. O ensino profético é claro a esse respeito. A vida social reflete o nosso relacionamento com Deus. Olha que riqueza. Olha quando nós vivemos uma verdadeira comunhão com Deus, que aí vai refletir a religião verdadeira. Vida social baseado na justiça. Quem anda com Deus, quem conhece a Deus, quem tem comunhão com Deus, ele vai viver uma vida social. Nossa vida natural, secular, ela é baseada na justiça. Nós temos sede de justiça, vivemos a justiça, queremos as coisas justas, defendemos as coisas justas. Por quê? Porque isto é um reflexo da nossa comunhão com Deus. Vida social baseada na bondade e compaixão. Ninguém pode dizer que está ligado a Deus,
ligado com Deus, que tem comunhão com Deus, que é religioso e não é bondoso, não é misericordioso e não é compassivo. O apóstolo Tiago, ele trabalha muito esta verdade quando ele diz assim: mostra-me as tuas obras e eu direi que tu tens fé. Tiago está dizendo que a fé cristocêntrica, a fé salvadora, ela vai gerar em nós boas obras. Obras no relacionamento humano, na vida social. Fará de nós uma pessoa compassiva e generosa. Terceiro e último ponto desta terceira divisão: as consequências de uma religião de fachada. Vamos ler que é para nós rejeitarmos, em definitivo, uma religião de fachada. O profeta declara que as exigências de Deus para uma vida religiosa equilibrada, na qual o homem se relaciona bem com Deus e reflete esta paz no convívio social, não foi aceita. Resistiram, endureceram o coração, não ouviram a lei nem os profetas, e por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles. É o versículo 12 da leitura em classe que foi feito. As suas orações foram impedidas. O exílio veio como consequência e a terra foi assolada. O que está sendo dito aqui é que, como aqueles antigos judeus não obedeceram à mensagem profética, a advertência que Deus lhes deu através do profeta Zacarias, então eles, em vez de bênção, receberam juízo. Em vez de ter suas orações respondidas, suas orações foram bloqueadas. E como nação, foram levados em cativeiro para a Babilônia, aonde ficaram exilados por 70 anos. Não vale a pena desobedecer a Deus. Não vale a pena viver na contramão com Deus. Guarde esta lição no seu coração. E não seja um cristão que vai à igreja somente em datas de festas, congressos, eventos, momentos atrativos, datas de aniversário, do seu aniversário, do filho, do papai, da mamãe, do neto. Não seja um cristão de calendário. Seja um cristão que vive uma vida diária abençoada, plena e satisfeita no Senhor. Este foi mais um momento Escola Bíblica Dominical. Não fique em casa neste domingo. Vá à sua igreja. Todos no nosso ministério. Procure a congregação onde você congrega. A igreja afiliada com o seu pastor presidente. E vamos, durante pelo menos 50 minutos, estudar profetas da restauração. Paz do Senhor Jesus. Atenção, pastores e líderes. Conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja.